Isso aí. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Já vamos aqui fazer aquele compartilhamento, né, da nossa referência de aprendizado. E hoje nós iremos começar lá do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour, psicografia do nosso Vanderlei de Oliveira, o capítulo 10º, Reflexo Matriz. Não me perguntem o que é isso, que eu também não sei. O que é um reflexo matriz? Eu sei o que é reflexo condicionado, né? Reflexo condicionado é aquela situação em que automaticamente nós agimos sem pensar, né? Por uma repetição que às vezes ela é multissecular, talvez até multimilenar, né? E quem estudou primeiro isso, essa questão do reflexo condicionado, só para situar um pouco a gente, né? Foi um cientista russo, acho que Alexander Pavlov, lá nos idos, né, dos inícios do século XX, se não nos enganamos muito. Ele verificou que ele fez esse teste em cães e no mundo animal, nós, seres humanos, somos simplesmente mais uma raça, né? Mais um tipo. Somos bastante avançados, naturalmente, mas o que ele fez? Ele verificou que quando ele dava alimento aos cães, os cães salivavam. E aí, a gente não sabe exatamente qual foi a sequência, porque faz muito tempo que a gente estudou isso e já está meio esmaecido no nosso pensamento, mas ele associou o momento da alimentação a um sino. Então, toda vez que o cão ia se alimentar, ele salivava pelo alimento e o Pavlov tocava um sino. Com o tempo, ele só tocava o sino e o cão salivava do mesmo jeito. Ou seja, ele condicionou o animal a dar uma resposta esperada sem haver o estímulo inicial. Está claro isso? Esse é o que a gente chama de reflexo condicionado, né? Tem aqueles reflexos automáticos que a gente tem, mas esse aqui é o tal do reflexo condicionado. Então, eu só falei isso porque reflexo matriz talvez tenha alguma coisa a ver, e nós vamos ver aqui na sequência do nosso capítulo, então. Vocês todos estão conseguindo ler aqui o texto, pessoal? Está tudo bem? Porque às vezes a gente tem uma... Vou tentar aumentar um pouquinho aqui e ver se melhora. Melhorou assim? Né? Então tá. Lá, a Hermance, então, para esse capítulo, ela escolhe lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, item 7, o seguinte parágrafo. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progressos em vias de realizar-se. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse pequeno trecho lido do Evangelho segundo o Espiritismo? Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Progresso aqui bem entendido, né? Progresso espiritual, progresso moral. Esse é o progresso verdadeiro. Naquele a quem essa ideia, a ideia do mal, acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Ou seja, há espíritos que às vezes reencarnam aqui entre nós que já não concebem a ideia do mal. Não é que eles
têm em si a ideia do mal como nós temos e que a repelem. Eles não têm a ideia do mal. Então, esses são espíritos evoluídos, são espíritos avançados. Não é isso? E a quem a ideia do mal aparece na sua mente, mas se você a repele, olha só o que o Espírito fala. Há progresso em vias de realizar-se. Não há um progresso realizado, mesmo que na concepção do mal, mentalmente, nós consigamos repelir esse mal, essa ideia que vem até nós. Por quê? Porque o progresso verdadeiro, ele só é realizado quando nós conseguimos eliminar o mal da nossa mente, eliminar o mal do nosso coração, eliminar o mal da nossa consciência, eliminar o mal simplesmente. Jotinha, que é muito bom em falar isso, né? Mas a gente vai logo já adiantando, né, Jota? Nunca nos esqueçamos que nós habitamos, né, por misericórdia divina e por um esforço pessoal do Cristo, um planeta de provas e de expiações. E dentro do esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, esse planeta de provas e expiações, ele é habitado por espíritos desencarnados e encarnados, todos nós, que são notoriamente imperfeitos. Então, não é de se ter nenhum tipo de surpresa quando nós percebemos em nosso íntimo, em nosso pensamento, em nossos sentimentos, essa ideia do mal. Porque nós ainda não realizamos o progresso moral como alguns já conseguiram. Esses que conseguiram, quando reencarnam, eles vêm até nós para nos demonstrar o caminho a trilhar. E quando eles estão conosco, eles nos passam também a grande realidade de uma alegria, de uma felicidade, de um desprendimento, de uma forma de ver a vida e de se relacionar com o mundo material que nos surpreende na maioria das vezes. Muitas vezes nos surpreende e, na maior parte das vezes, nos desagrada. Tamanha é o distanciamento que há entre o nosso progresso espiritual e o progresso já realizado desses que não concebem mais o mal. Tá claro isso, pessoal? Até aí tudo bem? É só para lembrar, né? Como a gente sempre fala, caso você queira falar alguma coisa, fique à vontade, é só interromper a gente e dar o seu recado e a gente vai aqui adiante, né? Então, esse contexto aqui nos leva naturalmente nesse processo de autoconhecimento em que todos nós estamos matriculados, né, a perceber que há um trabalho íntimo a ser realizado dentro de nós. E esse trabalho ele só pode ser levado a efeito caso, em primeiro lugar, nós saibamos que ele tem que ser feito, e segundo, conheçamos exatamente a posição moral e espiritual em que nos encontremos, para poder, então, a partir daí, começar a trilhar pelo esforço, né? Pela repetição, pela continuidade, esse processo de irmos nos alimpando, né? Ou seja, nesse contexto aqui de influência do mal, num primeiro momento, conseguirmos perceber que a ideia do mal nos acode. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes
nós estamos tão vinculados a ideias do mal, e por ideia do mal, pessoal, a gente pode perceber que há aí um universo razoavelmente grande de conceitos a serem explorados. Porque o mal, existe esse mal da violência, existe o mal da intriga, existe o mal da desonestidade, da corrupção, né? Existe o mal do crime de vida, existem várias facetas, né? E todos nós, de uma forma geral, as conhecemos, se não por tê-las vivenciado, no mínimo por tê-las ouvido ou, né, comentado de alguma forma. Mas existe também uma série de outras variantes dessa questão da ideia do mal, que são as ideias de desânimo, de desgosto, de indiferença, todas essas situações em que nós, às vezes, nos encontramos, e aí é exatamente esse que é o ponto que nós queríamos chegar, né? Essa ideia nos acode, ela vem até nós, e às vezes nós não as percebemos de tão contínuas, de tão permanentes que elas são em nós mesmos. Concordam? Então, assim, a grande questão, num primeiro momento, é como se nós estivéssemos sentados à beira de um rio, e esse rio é o conteúdo da nossa mente, e nós pudéssemos observar o que passa no nosso pensamento e no nosso coração. É como se fôssemos espectadores de nós mesmos. E aí, quando nós chegamos a esse ponto, é que a gente começa a perceber o que é que vem à nossa mente. E aí, mais um detalhe importante é que muitas vezes nós acolhemos a ideia negativa de uma forma mais geral e nem percebemos, às vezes, que estamos fazendo isso. E nem consideramos negativa aquela ideia. A doutrina espírita nos deixa bem esclarecidos quanto ao combate incessante que devemos fazer em nós mesmos, naturalmente, em relação ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. São as duas chagas, assim os espíritos se referem, né, da humanidade. As duas chagas, né, as duas doenças, as duas imperfeições mais gritantes que nós temos chamam-se egoísmo e orgulho. E o fato fundamental é que, às vezes, a ideia do egoísmo ou a ideia do orgulho, ela vem até nós e nós não a percebemos como egoísmo ou não a percebemos como orgulho. Então, como nós não a percebemos, nós não a repelimos. E como nós não a repelimos, nós, então, não a combatemos e a acolhemos naturalmente. Ou seja, a questão de progresso realizado ou progresso em via de realizar-se, ela está intimamente ligada ao fato de nós percebermos o que se passa na nossa mente, o que se passa no nosso coração. Nesses dias atuais, onde muitas vezes nós estamos defrontados por ideias estranhas, quando não são as nossas próprias ideias, as ideias estranhas, né? E a gente, às vezes, as absorve de uma forma bastante ligeira, bastante rápida, bastante imediata, e às vezes é o mal, e a gente não tem a noção disso. E repelir o mal, aqui, mais uma questão importante a ser colocada, né, nesse parágrafo aqui, repelir o mal, pessoal, não é repelir externamente a nós, é repelir internamente ao nosso coração. Esse é um fato fundamental, porque nós podemos imaginar que, não, ali vem aquela criatura que é extremamente desagradável ao meu convívio, então eu não quero essa criatura perto de mim, porque se a gente fosse fazer uma interpretação meio literal aqui, né?
aquela criatura é o mal e eu tenho que repelir esse mal. Quando, de fato, eu tenho que aprender a conviver com aquela criatura, a aceitá-la, né, de uma forma bastante generosa no meu coração, porque se eu conseguir fazer isso, eu estou extirpando de mim esse tipo de conceito, ou esse tipo de preconceito. Entenderam a questão? Essa é a situação de aprender a evoluir espiritualmente. Não é simplesmente o fato de externamente nos mostrarmos de uma forma ou de outra para que outros nos vejam, mas sim de, estando onde estivermos, fazendo o que estivermos fazendo, dentro do nosso coração, ao percebermos essas ideias negativas, fazer o trabalho de retirá-las, de não deixar que elas façam morada em nós. Tudo bem? Algum comentário? Não? Então, vamos em frente. Uma vez feito, então, o entendimento da nossa via preparatória aqui, vamos ver, então, como que a nossa querida Hermance, ela se refere a esse processo. Então, convido a todos agora para a gente ir adiante, né? Assim começa a Hermance. Que ideia mais clara de reforma íntima pode exarar-se do que essa exposta acima? Isso aqui é exatamente a reforma íntima, né? A reforma moral. Quando você começa a identificar as questões do mal e repeli-las. Então, essa é a reforma íntima, como a irmã se fala aqui. Naquele que a ideia do mal não faz parte de sua bagagem mental, encontramos a transformação moral efetiva. E é exatamente isso, né? A mente da criatura já não tem mais nenhum tipo de resquício de maldade. Então, ela já se transformou moralmente, ou, como é falado aqui, o progresso já foi realizado. Allan Kardec, no entanto, no item 4 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, deixa claro que o verdadeiro espírita seria reconhecido não só por esse aspecto moralizador, que é a sua transformação moral, né? Esse é o aspecto. Mas, igualmente, pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Então, aqui na questão dos esforços, é que a gente faz uma conexão com esse repelir a ideia do mal. Nesse ângulo, encontramos o outro estágio, aqueles em que a ideia do mal acode e é repelida. Então, está claro ali, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, ou seja, pela sua condição superior quando ele consegue, fruto do seu esforço, e também quando ele consegue repelir as ideias negativas que vêm, que é exatamente esse esforço para domar as más inclinações. Essa é a definição do verdadeiro espírita, né? Será reducionismo, ou seja, minimização, né? Reduzir, definir o processo renovador da vida íntima por meros critérios de aparência exterior. Esse é um outro fato fundamental, né? E nós já estamos bastante informados com relação a essa questão. Não é a aparência, o jeito, a forma que cada um de nós se expresse que vai dizer o quanto a nossa vida íntima está renovada ou não. Claro? Tudo bem? Ou seja, não nos enganemos. Não nos enganemos com relação ao que nós vemos nos outros e não nos enganemos com relação ao que nós vemos em nós mesmos, né? Essa é uma questão bastante profunda. E a irmã, então, continua. Ser espírita é uma vivência ética que reflete a um só tempo, que reflete, né, e a um só tempo induz
profundas metamorfoses no campo da mente. Esse refletir a ética é o que nós já conseguimos amealhar de aprendizado, e essas metamorfoses mentais são exatamente essa reforma que nós vamos fazendo em nós mesmos e vamos nos transformando moralmente, né? Dessa forma, deixa de ser um conceito religioso para alcançar o patamar da sagrada viagem pelos escaninhos da alma através do autodescobrimento e da conduta. A, a, a evolução espiritual, e a doutrina espírita é muito evidente, muito nítida quando aborda isso, e a irmã está aqui confirmando mais uma vez, não é uma questão basicamente religiosa, no conceito formal de crença que aqui no planeta ainda nós temos, né? Você entra para uma crença, você se veste diferente, você fala diferente, você se comporta diferente, aí alguém fala, já está transformado para o bem, por causa dessas aparências que a gente se acostumou a induzir nos outros e a ser induzido quando vê nos outros, né? E aí, a irmã, se ela afirma claramente para nós aqui que a questão é essa sagrada viagem pelos escaninhos da alma, né? Pelos compartimentos da alma, pelas esquinas e vielas do nosso coração, através do autodescobrimento e do comportamento que a gente possa fazer. Então, essa transformação espiritual, esse processo de ir adiante em espírito para o bem, não é, como ela acabou de falar, uma questão externa ou uma questão religiosa. É um contexto muito mais profundo, né? E nós espíritas já estamos informados disso. No reino mental, encontramos complexos mecanismos que operam a formação da personalidade. Agora vamos tentar aqui entender essas questões que, para mim, também elas são bastante, às vezes, confusas. A nossa mente é confusa, então a gente se confunde com muita facilidade. Então ela fala assim, que essa formação da personalidade é uma identidade temporária do espírito nas sendas evolutivas. Por que a irmã se aborda isso? E na sequência talvez a gente consiga ver melhor, mas no momento aqui, essa identidade temporária do espírito significa que, enquanto encarnados, nós aqui estamos para resolver, ou para resgatar, ou para adquirir certas virtudes bastante específicas, às vezes. E a própria condição física do mundo material que nós nos encontramos, ela se transforma como se fosse num abafador da nossa personalidade espiritual mais ampla. Então, enquanto encarnados, ou talvez até na própria condição de desencarnados, mas com a nossa consciência ainda muito limitada ao que nós conseguimos alcançar moralmente, nós nos apresentamos como uma certa pessoa. E ela fala que isso é uma identidade temporária. Por quê? Porque à medida que nós vamos nos aprimorando, nós vamos evoluindo, essa nossa condição ela vai se alterando e essa nossa identidade ela vai se enriquecendo e vai se transformando a tal ponto de que, se a gente pegar um espírito há 5.000 anos atrás e vê-lo atualmente, nós dificilmente identificaremos nessa criatura o mesmo espírito que estava lá há 5.000 anos atrás, exatamente devido a esse processo de formação e de enriquecimento da sua personalidade espiritual, de forma que aquela identidade que ele apresentava lá, por exemplo, né, nesse exemplo nosso aqui, há 5.000 anos atrás, atualmente já seria totalmente irreconhecível, né? E ela continua, então, subconsciente, consciente e superconsciente são níveis que interagem em perfeita sinergia com funções específicas. Então, vamos tentar aqui entender. Ela vai explicar, mas vamos tentar aqui entender antes. Subconsciente
Subconsciente é, ou inconsciente, eu particularmente não tenho muito domínio dessa nomenclatura psíquica, né, psicológica, mas é tudo aquilo que não está presente na nossa mente alerta, né? No nosso consciente. Então, o consciente é esse momento mental onde eu estou aqui, eu sei o que está acontecendo, eu consigo ouvir, eu consigo me relacionar com o meio, eu consigo elaborar ideias, raciocínios, sentimentos, eu percebo tudo isso. Então, isso é o que chama de consciente. Existe uma outra parte nossa que está, digamos assim, abaixo disso. Eu não percebo, mas eu sou. Eu não sinto conscientemente, eu não tenho noção clara, mas isso brota de alguma forma na gente. Então, isso é o subconsciente. E o superconsciente, então, seria o que nos aguarda na sequência do nosso aprendizado. À medida que o nosso consciente vai se expandindo, nós avançamos e antecipamos certos entendimentos. É assim que a gente conseguiu ver. Né? Talvez num outro momento a gente consiga entender melhor. Mas vamos ver o que a irmã se fala aqui. Na vida subconsciencial, encontramos o reflexo e a emoção, induzindo para o consciente o projeto das ideias que vão consubstanciar atitudes e palavras nos rumos da perfeição ou no cativeiro das expiações dolorosas. Então, subconsciente não é simplesmente um reservatório passivo e moldável pela nossa consciência. Ao contrário, no subconsciente, como ela fala aqui, existe o reflexo, aquelas atitudes que a gente fala assim, fiz em automático, né? Fiz sem saber, fiz sem perceber. É o subconsciente que está mandando isso. E isso, tanto em termos de reflexo quanto em termos de emoção, vem para o consciente. E aí, quando chega no consciente, isso se materializa em forma de pensamentos, em forma de atitudes, em forma de palavras, em forma de gestos, que ou nos conduzem para cima, né, para o processo evolutivo, ou, como ela fala, vai nos tornar aprisionados com a necessidade dessas expiações dolorosas, que nada mais são do que a necessidade de reencarnarmos, retornarmos aos meios, não necessariamente com as mesmas pessoas, com os mesmos espíritos, né, mas retornarmos ao mesmo meio de atitudes para que a gente consiga, ao longo do tempo, refazer e alterar e modificar aquelas reações que eram, né, automáticas em nós. Portanto, a cadeia reflexo, emotividade, ideia, ação, palavra compõe a fisiologia da alma. Fisiologia da alma. Bom, vocês sabem o que é fisiologia, né? A fisiologia do corpo. Como é que o nosso corpo se coordena fisicamente para que ele consiga sobreviver, se nutrir, né? Se hidratar e manter-se vivo e coeso. Isso é uma fisiologia, né? É o procedimento, é o conjunto dos sistemas físicos e das relações entre eles que fazem o corpo funcionar. A irmã se está falando que o reflexo, a emotividade, a ideia, a ação e a palavra são a fisiologia da alma. Ou seja, isso demonstra como que a nossa alma funciona, como que é o contexto da nossa espiritualidade individual. Exatamente em função muito desse subconsciente que tem uma riqueza de atitudes e de reflexos que nos induzem ao consciente a realização dessas coisas todas. Então, ela fala, os reflexos são como personalidades indutoras, estabelecendo o automatismo dos sentimentos externados em atitudes e palavras. Então, tudo o que a gente faz automaticamente em termos de comportamento ou em termos de palavra, ela fala que são
esse processo de reflexo, né? O reflexo. Você faz sem pensar, você fala sem muita coordenação do seu consciente, sai de você. Ela chama isso de personalidades indutoras. São esses reflexos que vão fazendo com que a gente, ao recebê-los, sejamos induzidos por eles, e aí sai de nós o comportamento, a palavra, a atitude e tudo mais. Isso são reflexos, né? Então ela fala, nesse circuito vivemos e decidimos, progredimos ou estacionamos. E observemos bem, ela está se referindo à individualidade, à particularidade de cada um. Nós não avançamos espiritualmente ou ficamos paralisados no processo evolutivo por causa de situações externas a nós. Mas, como a irmã está nos orientando, esse nosso processo subconsciencial, esses reflexos que nos fazem agir de uma forma quase que automática, é que geram essa nossa, como ela fala, fisiologia da alma, esse modo da nossa alma funcionar, e aí definimos, enfim, se nós estamos progredindo ou estamos estacionados espiritualmente. Não será Ouvir? importe. Sim, Bruno. Fazer uma pergunta. Esse ponto que ela traz aqui do automatismo, ele traz como consciência do espírito? É estado de consciência? O Ou automatismo é... é subconsciente, não é consciente. A questão interessante aí a lembrar, Bruno, é o seguinte, é que isso só se torna consciente quando nós começamos a fazer o que nós propomos e estamos realizando nesse nosso grupo, autoconhecimento. À medida que você começa a se conhecer, você começa a perceber o seu jeito automático de ser e você começa a conhecer esses reflexos que são parte de você e nem você mesmo sabia. E o que ela está falando é que esses reflexos são o seu subconsciente, ou seja, é o conteúdo do que você já se construiu em você mesmo ao longo de milhares de anos. Percebe? Então, Na verdade, esse daí eu estava querendo entender se fazia parte daquela linha de desenvolvimento que o espírito passa, que ele passa pelo automatismo, entrando para o instinto num processo de desenvolvimento. isso, só que nesse caso aí, quando ele sai do automatismo, do instinto e tudo mais, são fases anteriores à própria racionalidade. Sim. O que ela está falando Entendi. aqui é que, enquanto racionais, nós nos construímos com certos jeitos, certas formas de ser ao longo dos milênios, e isso aí está, digamos assim, arraigado em nosso subconsciente. Já é a parte, digamos assim, do ser inteligente funcionando, entende? Então, só para citar um exemplo, e aí o Humberto Campos aqui conta um caso, que se der a gente conta depois ele. Imaginemos que nós tenhamos lá num passado não tão distante, né, tido problemas graves com riqueza, de termos cometido crimes por causa da riqueza, porque achávamos que a riqueza era a essência da nossa sobrevivência. Imaginemos por um momento isso. Isso, repetido durante muitas reencarnações, torna-se um mecanismo automático de comportamento. Então, muitas vezes, a usura, né, a corrupção, o desmando, né, o esbanjamento, mesmo que nós não tenhamos atualmente nenhuma riqueza, isso vem inconsciente no comportamento da pessoa, percebe? Então, a pessoa ela acaba tendo reflexos automáticos, comportamentos, às vezes até compulsivos, né, em um determinado setor da atividade da vida dela, e isso é exatamente esse contexto subconsciencial que foi sendo construído ao longo de muitas reencarnações e que está fazendo com que a criatura, às vezes, fique paralisada espiritualmente. E aí, qual que é a questão que nós estamos aqui no grupo
né, abordando, é que à medida que a gente começa a se perceber e perceber essas reações automáticas, nós começamos a perceber o que nós somos mais profundamente. Entendeu, Bruno? Então, é daí que vem essa questão de eu tenho um comportamento que me é prejudicial moralmente e eu estou estacionado nele há, sei lá, milhares de anos. Se agora eu começo a perceber isso, eu tenho que fazer um esforço proporcional, vamos falar assim, ao tamanho da cristalização espiritual que eu carrego. E aí eu vou conseguindo aos poucos, né, como o Espiritismo nos ensina, né, através do esforço para domar as más inclinações, saindo desse contexto e evoluindo aos poucos, né? Então ela fala que é esse contexto de reflexo, né, que vem lá do nosso subconsciente, que são essas induções que nos estabelece automatismo de sentimentos, hein? Olha só, não é só automatismo de atitude, não, porque o sentimento ele está na base, inclusive, do nosso comportamento. E é isso que faz com que a gente, às vezes, se externe, né, em atitudes e palavras de uma forma que a gente nem sabe que é da gente, às vezes, né? Então, ela continua. Nesse circuito, vivemos e decidimos, progredimos ou estacionamos. Não será incorreto, conquanto os muitos conceitos, definir personalidade como sendo núcleos dinâmicos e gestores de sentimentos. Isso é o que a irmã se traz para nós como definir o que é personalidade. Núcleos dinâmicos e gestores de sentimentos funcionando sob automatismo mental contínuo. Então, a nossa persona, né, a nossa manifestação individualizada nessa reencarnação, nesse momento, é exatamente isso. É um automatismo mental nosso que é manipulador ou evidenciador do nosso sentimento e que faz com que nós atuemos de um jeito ou de outro. Essa é a nossa característica de personalidade. Eu sei que esses conceitos, eles às vezes são muito abstratos, né? Para a maioria de nós, a gente às vezes não tem nem a habilidade de entender nem as palavras, às vezes. Então, me perdoem a dificuldade natural de expor aqui, né? Mas a gente vai tentando sair do outro lado. Então, ela fala que são essas muitas personalidades construídas nas múltiplas vivências da alma que formam os alicerces das inclinações humanas, nossas tendências, nossos impulsos, nossos desejos, nossas intenções e nossos hábitos. Isso aqui é o que nós somos hoje, e o que nós somos hoje foi exatamente essa automatização mental que nós construímos ao longo de séculos e de milênios, em formas mais simples e mais imediatas, né? É exatamente isso. Então, o que cada um de nós é hoje em boa parte, reflexo do nosso passado, das construções que nós fizemos. Nós somos os autores de nós mesmos, né? Então, naquelas questões que são mais difíceis de tratar, a gente vai levar um pouco mais de tempo. Mas não nos assustemos com o trabalho a realizar. Agradeçamos porque estamos tomando conhecimento dele e estamos começando a entender que é a nossa atitude que vai fazer com que sejamos melhores. E até oremos a Jesus por aqueles que ainda nem isso conseguem, né? Nem conseguem perceber-se. Então, essa é a nossa questão toda. Então, vamos lá. Na usina da mente, o pensamento exerce a função de supervisão ininterrupta da rotina mental sob a gerência da vontade, expedindo ordens de aprovação ou censura pela utilização da inteligência, a qual decide e avalia os estímulos recebidos na vida. Uau! Hein? Uau! O que a irmã se está falando aqui? Vamos lá, tentar entender, né?
A usina da mente é a nossa inteligência, né? O conteúdo de pensamentos e sentimentos que cada um de nós carrega. O pensamento, ele supervisiona a rotina mental. Então, você pode observar isso em você mesmo. Você, ao pensar, e quando você começa a pensar em você mesmo, você está exercendo, como ela fala aqui, uma supervisão de você mesmo. É curioso isso. É como aquela situação que nós usamos agora há pouco, né? Você sentado em cima de uma pedra, olhando o rio passando. É o seu pensamento olhando a mente. Ele está supervisionando sob a gerência da vontade. Ou seja, quando você torna isso de uma forma clara para você mesmo. Porque a maioria das vezes a gente simplesmente passa pela vida sem nem saber o que pensa, quanto mais se vai supervisionar ou não o que pensa. Então, a vontade, ela é essencial. E aí ela fala, expedindo ordens, o pensamento é que define se ele aprova ou censura alguma coisa de acordo com o que ele recebe da vida. Basicamente é isso. Então, assim, toda vez que nós estamos numa situação qualquer e recebemos um estímulo externo para nós, é o nosso pensamento sob, como ela fala, a controladoria da nossa vontade que vai verificar o que é que nós vamos fazer ou não. E isso aí, a gente define se quer, se não quer, se faz, se não faz. Então, o contexto, digamos assim, de agir ou não agir, a irmã se colocou nessa forma de pensamento, de vontade e de inteligência. E aí, a definição sobre fazer ou não fazer. E ela continua aqui, olha, somente depois dessas intrincadas operações de pensamento, de vontade, de inteligência, somente depois disso é que são acionados os sentimentos que esculpirão a natureza afetiva de toda essa sequência, conduzindo a alma a perceber os ditames da consciência neste caleidoscópio de movimento sublime da alma. Nossa! Alguém quer explicar alguma coisa aí, pessoal? Não é? Então, o que acontece? Pelo que a gente está conseguindo perceber, pessoal, o pensamento, a vontade e a inteligência são, digamos assim, os motores da ação. E depois que isso tudo entrou em ação, os sentimentos são acionados, e aí é o sentimento que vai dar, como ela chama, a natureza afetiva de tudo isso. Se você gosta, se você não gosta, se isso te faz bem, se isso te agrada, se isso não te agrada. É o sentimento que vem depois que você analisa tudo isso. E ela chama isso, né, de movimento sublime da alma, que nós realizamos continuamente e nem sequer percebemos. Alguém poderia dizer aí que muitas vezes você sente primeiro e pensa depois. Não é assim que funciona? Em muitos casos é assim que funciona. A gente brota na gente um sentimento qualquer em relação a uma situação qualquer, não é isso? E, às vezes, a gente se pega tentando entender o que está sentindo. Mas, pelo que a irmã se fala, né, num contexto mais, assim, digamos, sequencial, de alguma forma, o pensamento, a vontade e a inteligência entraram em ação. O sentimento, ele veio depois, mas, às vezes, como a gente está falando aqui, às vezes pode ser que ele tenha vindo até antes, né? Então, ela fala, olha, por isso, os pensamentos precisam ser muito vigiados para não induzirem as velhas emoções, as quais associamos às experiências da atitude conforme os roteiros que escolhemos ao longo do milênio, né? De milênios. Então, essa questão aqui é exatamente, eu acho, né? Tem a ver com o que nós estamos falando. Você, às vezes, sente emoções, mas essas emoções, elas às vezes são associadas a experiências que nós já viemos repetindo ao longo de muito tempo. E não são experiências boas. Então, é por isso que ela fala, né, que os pensamentos precisam ser muito vigiados,
para não deixar que a emoção suplante o pensamento e aí a repetição das experiências desagradáveis volte a acontecer. Para isso, é necessário realmente muita força mental, muito autocontrole, né? Muito entendimento e, sim, sem dúvida nenhuma, muita proteção espiritual aos nossos corações para que a gente possa conseguir fazer isso, né? Superar as velhas emoções as quais nós vemos já repetidas vezes fazendo ao longo de muito tempo. Nessa sequência da vida mental, que é pensamento, vontade, inteligência, sentimento e emoção, nessa sequência, encontramos o reflexo matriz do interesse pessoal, como sendo a origem da rotina das operações psíquicas e emocionais, as quais convergem para o que nomeamos como personalismo, a parcela patológica do ego. Então, agora aqui, a nossa querida Irmã-se, às 20 horas e 53 minutos, está quase acabando o nosso horário, ela aborda, enfim, o que é esse reflexo matriz. Então, tentando, mais uma vez, entender e fazer com que a gente consiga avaliar, né, esse entendimento. Essa sequência da vida mental, ou seja, tentar aqui, né, pessoal? Ao longo dos milênios, a gente foi se especializando em agir de uma certa forma. Essa certa forma criou em nós uma série de sequências mentais automáticas, que são os pensamentos, a vontade, a inteligência e as emoções, os sentimentos, que conduzem a um tipo de comportamento, a um tipo de atitude. Isso ficou automatizado em nós. É isso aí que ela fala que é o reflexo matriz do interesse pessoal. Porque tudo que nós fizemos ao longo dos milênios não foi por desapego, muito ao contrário, foi por interesse particular mesmo. Então, esse contexto de pensamento, de vontade, de inteligência, de sentimento, de emoção, sempre foi movido pelo nosso interesse pessoal. Então, gerou em nós esse reflexo matriz. E é exatamente isso que é, como ela fala, a origem da rotina das nossas atitudes psíquicas e emocionais. E aí, ela fala que tudo isso, esse contexto, digamos assim, viciado espiritualmente em que nós nos encontramos, é que gera isso que ela chama de personalismo, né? Ela chama de parcela patológica do ego, né? A doença do egoísmo é o personalismo, que é exatamente esse conjunto de comportamentos multimilenares que cada um de nós estabeleceu em si mesmo e que estão na origem dos nossos comportamentos atuais ainda. Percebem? Pode dizer que seria um sistema de segurança do nosso próprio organismo? Organismo não, da nossa consciência? Tipo assim, para determinada situação já tem aquela resposta imediata do que faria em relação a isso, sem pensar na consequência do todo. Isso. Não poderíamos nomear como segurança, porque segurança dá um aspecto até positivo. Né? Não, segurança porque, assim, pensa só na situação da integridade do indivíduo em si. Né? Não pensa no que aconteceria na atitude em relação ao restante. Isso, é o interesse pessoal. Então, é um sistema pessoal, aí ela chama de personalista, né? De jeito, de forma de ser, que cada um de nós tem, e que, de alguma forma, ele é destrutivo espiritualmente. Apesar de, como você bem lembrou aí, Bruno, aparentemente ser agradável e ser proveitoso. Só é agradável e só é proveitoso quando a gente olha a vida material e acha que ela é tudo, né? Quando a gente começa a observar um pouco mais a abrangência espiritual e as necessidades de reforma que a gente vai verificar que esse personalismo, né, essa parcela negativa do nosso eu,
ela tem que ser trabalhada de uma forma bastante, assim, forte, né? Alguém ia falar alguma coisa? Além do Bruno? Não? Tudo bem. Então, ela fala assim declinamos, quer dizer, assim explicamos, ou, né, assim, definimos, porque o interesse individual em si é uma necessidade para o progresso, como você bem aí agora abordou, Bruno, né? Na verdade, pessoal, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, daqui para diante, que o interesse pessoal é tudo aquilo que a gente olha para tentar fazer melhor para a gente mesmo. Lá para trás, no processo evolutivo, o nome disso era egoísmo mesmo, né? Era primeiro eu e dane-se os outros, né? Agora, em termos morais, espirituais, ainda é o interesse individual uma necessidade para o progresso, porque a gente vai vendo que o nosso interesse agora é o desprendimento, né? É o exercício da fraternidade, da boa convivência, do respeito, mas ainda é uma questão individual de cada um de nós, já movida, né? Voltada para outras condições. Aí ela completa, né? O seu excesso, no entanto, o excesso de quê? De interesse individual, excessivamente, gerou essa fixação prolongada da alma no narcisismo, a paixão pelo que imaginamos ser. Então, existe o personalismo, que existe o interesse pessoal, que todos nós temos, e que, como ela fala aqui, é importante para o nosso progresso, mas o excesso do interesse pessoal gerou o personalismo. E esse personalismo é que gera, então, essa paixão pelo que imaginamos que nós sejamos, quando, na verdade, nós estamos aprendendo a ver que não é exatamente o que nós somos, né? Aí ela continua aqui ainda, e a gente só vou ler esse trechinho para a semana que vem a gente voltar nele, né? Com razão, asseveram os orientadores espirituais da codificação. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Então, esse é, na verdade, né, o contexto que a irmã está falando aqui desse reflexo matriz, e de que, às vezes, a gente consegue dourar a nós mesmos em termos de comportamento, atitude, para que pareça que existe uma evolução realizada, mas basta que o nosso interesse pessoal particular seja afetado e aí aparece o nosso verdadeiro ser, não é? Então, esse é o alerta que a nossa querida faz. Ok, pessoal? Na semana que vem, então, nós vamos deixar aqui marcado esse trecho e aí a gente volta nele, tá bom? Caso vocês queiram, eu sugiro, né, que se alguém quiser, dê uma lida com mais calma no que nós vimos até agora, para ver se consegue ter mais insights, né, mais intuições sobre o que a gente pode entender desse contexto. Estudar a nós mesmos, a nossa mente, estudar o nosso eu íntimo e espiritual, a gente está vendo aqui, não é tão simples nem é tão imediato, né? Aos poucos é que a gente vai aprofundando ou tentando, né, entender um pouco mais. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Então, pessoal, queria pontuar uma coisa aqui, só para fixar direitinho. Uhum. Esse reflexo matriz, então, ele é basicamente em cima do próprio automatismo, né? Ele não chega nem a ser uma questão de instinto, é automático mesmo do indivíduo. Isso, é automático. E aí, como você bem lembrou, né, ao longo dos séculos e dos milênios, nós fomos repetindo esse automatismo porque a gente considerou que ele era produtivo para nós, ele dava resultados interessantes para nós.
Então, a gente hoje, às vezes, está no mesmo processo de repetir esses automatismos, só que a gente já vê que eles não são tão mais interessantes, porque a gente está vendo que eles são baseados, né, nesse interesse pessoal e nesse personalismo, né, doentio que a gente carrega ainda. Lá para trás, nos milênios para trás, isso aí nem era percebido, né? Hoje já é um Mas pouco mais. então eu posso dizer que, na verdade, a gente não deixa de ter o automatismo, a gente só não o utiliza mais depois de um determinado nível evolutivo, Digamos ou que não? não, digamos que a gente vai continuar utilizando, mas nós vamos sutilizando esse automatismo, né? Isso que Ah, nós fizemos até agora, nós vamos transformando, né? Numa palavra mais assim poderosa, mas nós vamos transubstanciando, né? As energias são as mesmas, mas o contexto delas é diferente. A gente vai alterando as energias de uma forma melhor, e aí, voltando, aproveitando essa sua colocação, Bruno, lá no início, quando no Evangelho fala, né? Ou seja, se nós não repelimos o mal, nós nem realizamos ainda esse progresso. Então, esse automatismo nosso ainda é muito vivo. À medida que a gente vai se apercebendo dele e vai conseguindo repeli-lo, nós estamos realizando o processo de modificação desse automatismo para ser melhor. Então, o que ocorre no final das contas é que esse automatismo, aqui, né? Aqui, esse automatismo psíquico aqui, ele vai ser permanente porque o espírito sempre tem esse automatismo. Só que a partir de agora a gente vai começando a alterar esse contexto e repetidamente ao longo de mais alguns milhares de anos e vamos modificando até chegar a um ponto de a ideia do mal não acode mais a gente. O personalismo destrutivo, o interesse particular e egoístico já não existe mais. O interesse particular sempre vai existir, mas não o egoístico. Então, nós estaremos avançando espiritualmente. Tá certo? ok. Muito bom. Ok, então, Ô, pessoal. Nivaldo, Fala, meu Nivaldo, amigo. Fala, Jota. deixa eu te Diga aí. perguntar. É, lógico que essa matéria de hoje, ela foi pesada, né? Hoje foi. Ela foi pesada. Opa, desculpa. Uhum. E aí eu percebo que a gente precisa entender bem devagarzinho tudo isso que foi falado, porque realmente a gente não dá conta de tanta coisa, de tanto psiquismo, personalismo, ismo e mais ismo, né? Uhum. Lógico que a gente tem toda uma eternidade, e eu Não, entendo não. que hoje a gente está, eu não sei como é que eu mediria isso percentual, acho que eu não consigo medir isso em percentual. Nós temos muita coisa em nosso inconsciente, muitas coisas guardadas, escondidas, porque esse personalismo não nos deixa. É uma espécie de uma fuga, né? A gente quer ficar no patamar de tranquilidade, de paz. A gente não quer ir buscar muito isso, né? E, e aí a gente precisa devagar. Então, nesse contexto todo, eu entendo, por isso que cada vez mais eu me convenço de que a mudança, ela, além dela ser lenta, né, é que nem a natureza, né? A natureza ela é lenta, ela é quase que imperceptível, a gente quase que não percebe ela. A nossa mudança também é assim, porque da mesma forma que a gente vem há milênios repetindo, nós vamos precisar de milênios para deixar de repetir. E nesse contexto todo, eu entendo que a gente se envolve muito pouco, muito pouco. Por isso que a gente precisa ter paciência com a gente mesmo
porque é tanta coisa que a gente precisa querer mudar, querer fazer a diferença, mas a gente não dá conta. Então, vão devagarzinho, porque eu vou te falar, não é fácil, tá? Não é fácil, não. E esse entendimento é bom para quem se interessa. Eu, por exemplo, eu me interesso, né? Eu me interesso essa área, e aí eu vou buscar outros livros, né? Espíritas também, que falam sobre esse contexto, né? Inclusive, eles dão dicas para nós, né? E uma das dicas que eu daria ao grupo, e que eu já pratico, né? Que eu já pratico, é procurar, na hora que eu vou dormir, isso não é sempre, porque eu tento fazer as coisas e não consigo. Um dia faço, outro dia não faço. Então, uma das coisas que eu tento fazer é, quando eu vou deitado na cama e vou me preparando para dormir, é pedir aos anjos, ao anjo guardião, aos protetores, para que seja mostrado em nossos sonhos, porque o nosso consciente ele se mostra através dos sonhos. E uma coisa que eu tenho feito é anotando todos os sonhos, Genivaldo. Eu anoto, a partir de um tempo para cá, eu anoto todos os meus sonhos, porque eles sempre querem dizer alguma coisa. Eles podem não dizer agora, nesse momento você pode não entender, mas depois que você repassar daqui mais um tempo, aí você pode até perceber que um vai casando com o outro e vai te mostrando algo, porque nem sempre a gente percebe o que nós somos na realidade. Tá ok? Eu vou parando por aqui, que eu estou falando muito. Tá ótimo, Jotinha, tá ótimo. É Tá isso aí, ok? né? Na verdade, é um processo. É um processo e É um processo. nós estamos matriculados nele e é bom ter essa consciência mesmo de que o trabalho ele está intimamente relacionado com a nossa dedicação a ele mesmo, né? Então vamos em frente, né? A gente sabe que lá na frente Jesus está nos amparando, nos aguardando, né? Nos iluminando e a gente tem que aproveitar tudo isso mesmo, né? Muito bem. Quem é que poderia fazer, então, a nossa prece de agradecimento aí pelo estudo que nós fizemos?